Eu que começo, né? Você começa. Eu tô te esperando. Pra quem não sabe, nós três já entrevistamos várias pessoas do mundo do entretenimento e o que não falta são histórias incríveis pra contar sobre os bastidores desse encontro. A gente já se emocionou, a gente já aprendeu muito, a gente já ensinou, a gente já passou raiva. Mas a gente sabe que todo mundo adora uma boa história de bastidores, uma boa história por trás das câmeras. A gente vai contar pra vocês das várias entrevistas que a gente teve, da mais legal às mais complicadinhas. Mas antes de mais nada, se você caiu nesse canal aqui sem querer, é um canal que a gente fala aqui de filmes, séries, entretenimento, de uma forma bem leve, divertida. Então, se você é novo por aqui, não esquece de assinar o Entre Amigas para você ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo nesse canal, porque a gente vai trazer novidades do mundo do entretenimento, sempre com humor e leveza. Sim. Olha, e se tem uma coisa que a gente gosta de babado aqui, né? E assim, se tem uma coisa que assim, em 10 anos trabalhando com entretenimento, a gente já viu de tudo, a gente já foi em tudo, a gente fez entrevista, a gente foi em set, a gente participou de festival, a gente cobriu evento, assim, tudo, a gente já fez mesa redonda, fez entrevista por telefone, fez entrevista em vídeo, tudo, absolutamente tudo a gente já fez e a gente tem história pra contar. Pois é, assim, nós três já entrevistamos grandes nomes dessa indústria vital do entretenimento, como a Gal Gadot, a Brie Larson, mas hoje a gente criou categorias aqui pra gente ir passeando pela nossa história, e não necessariamente falando das pessoas mais famosas, mas falando das histórias doidas e de tudo que aconteceu com a gente durante todo esse tempo. Mas antes de mais nada, a gente vai trazer alguém aqui que é muito especialista em bastidores, que é uma pessoa que viveu com a gente esse mundão atrás das câmeras, que nunca apareceu nas entrevistas, a não ser que a câmera deu uma coisa pro lado assim, ó. Júlia Delbel! Júlia Delbel vai contar pra gente um pouquinho dos bastidores de tudo. Oiê, vou contar um pouquinho dos bastidores mesmo, porque eu sempre via de um outro ângulo tudo que estava acontecendo e tem babado aí também. Mas vale explicar também como é que funcionam as chamadas junkets, que são as entrevistas que a gente faz com os talentos, que a gente chama os artistas, né? Nas junkets, a gente faz algumas entrevistas, pode ser em texto, pode ser em vídeo, pode ser... Enfim, já fiz de todos os jeitos, tipos e formas, a gente já teve desde 4 minutos a 10 minutos em vídeo. Assim, é bem variado a forma como as coisas podem acontecer. E aí a gente sempre vai pra falar com o talento, geralmente, na grande maioria das vezes, pra falar com o talento sobre alguma coisa que ele tá atualmente fazendo. Alguma coisa que ele tá promovendo naquele momento. Só que aí tem uma assessora, você entra numa salinha, eu sempre falo que é tipo um speed dating, sabe? Tipo, você tá lá tentando conquistar aquela pessoa em 4 minutos ou menos. E é assim, tipo a sala geralmente tem 2 câmeras, e aí tem um monte de gente lá, porque tem o assessor do artista, tem a assessora que tá responsável por aquela sala, tem os câmeras, tem o cara do som. E aí você senta na sua cadeirinha e aí tem a assessora que fica assim, tipo, em direção a você para controlar o tempo da entrevista, porque é muita gente para fazer entrevista no mesmo dia, né? E um talento só, um artista só. E aí você tá lá, tipo, chega 2 minutos, ela levanta a mãozinha. 1 minuto. E aí quando ela tá num minuto, é a hora que você fez a pergunta e o artista tá respondendo, e ele tá assim, empolgou, e aí ele tá respondendo. E ele responde, e ele fala, e aí a mulher começa assim... Encerra. E aí você fica desesperada do tipo... Ó, ela faz assim, ó, pra você, tipo, parar, entendeu? E você fica, mas eu não posso interromper ele, sabe? Aí você fica naquele desespero. Ai, meu Deus, mas tinha mais pergunta? E agora? O que eu faço? É desesperador. No minuto que ele dá um respiro, você fala... Thank you. Oh my God, thank you so much. Exatamente. Só pra encerrar, né? Só pra pôr um ponto final. Só pra acabar, só pra você não ficar mal, mas assim, é uma situação que, tipo, seu coração começa a acelerar, porque você já não tá mais prestando atenção no que ele tá falando, você tá prestando assim, ó, que tem que encerrar, que tem que acabar. E na hora da edição sempre dava, porque alguém sempre responde assim, tipo, não, já entendi, tá bom, tá acabando. E você vê que completamente dali, você fala assim, tá bom, então a entrevista tá acabando realmente. Não, a Bel deve ter muitos bloopers de edição da gente assim, ó, o artista falando e a gente assim, ó, olhando nervosamente, assim. Inclusive, ela...
Não, e eu lembrei agora do quanto é apertado, porque agora Evan Peters tá em alta, né? Por causa do WandaVision. E eu lembrei que eu fui fazer a entrevista com ele no X-Men e eu bati a cabeça na luz, assim, que tava Amiga, muito eu baixa, já bati a assim, cabeça Gente, no microfone. quem não bateu a cabeça na luz nunca fez junket, porque a Natália bateu com o Ivan Peters, a Aline, eu bati com o Wagner Moura a cabeça no microfone e ele fez, ai meu Deus, a cabeça, cuidado, ele tem todo esse momento gravado. Mas agora, você imagina a gente num momento assim, ó, tá a assessora falando, tá tudo acontecendo, e a gente nervosa tentando controlar a entrevista. Agora, você imagina pra alguém que vai fazer a primeira entrevista, controlar tudo isso. Se isso já é difícil, com a gente já com experiência, imagina pela primeira vez. Então, essa é a nossa primeira categoria, nossa primeira entrevista em vídeo, que a gente vai falar pra vocês como foi, e eu vou começar com a primeira entrevista em vídeo, que foi com o John Green e o Nat Wolff, que é o autor de Cidades de Papel, e o Nat Wolff era o protagonista. Eu lembro que foi a minha primeira viagem pro Rio de Janeiro pra trabalhar, e eu fui lá sozinha, e gente, eu tava com uma dor de barriga. Assim, se você assistiu o Creed, que ele fica nervoso, que ele fica indo no banheiro, era eu. I'm freaking out, okay? I'm freaking out right now. I gotta take a shit. Mas na hora que eu cheguei, eu tava bem nervosa mesmo, e eu ensaiei as perguntas, eu decorei, e não precisa, né? Quando você treina mais você fazer a entrevista, você percebe que às vezes a entrevista vai levando pra outro lugar, você não precisa falar exatamente o que tá ali no roteiro. Mas eu tinha decorado tudo, tava tudo certo, mas os dois foram tão simpáticos, tão amorosos ali comigo, tiraram foto depois e tudo mais, que depois eu relaxei. Assim, eu cantei Pokémon com eles, foi ótimo. E eu lembro que eu fui pra essa entrevista, porque na época, a Natália olhou assim e falou, putz, quem que gosta de John Green? Porque eu tinha lido todos os livros dele. Então era alguém que eu era fã, era uma história que eu fiquei feliz de conferir, de falar sobre, então foi um sucesso, eu fiquei feliz. Agora, Aline Diniz, qual foi a primeira entrevista? Agora, Patrícia Gomes, eu vou te contar a minha primeira entrevista, que foi a Ferro e Fogo. Eu achei que era uma novela chamada Ferro e Fogo. Não, foi uma entrevista que rolou aqui no Brasil. A HBO, na época que acho que eles estavam promovendo a segunda temporada de Girls, era a primeira ou a segunda temporada, e Girls estava super em alta. E eles trouxeram pro Brasil a Alison Williams e o Christopher Abbott, que faziam dois personagens na série. E aí eu lembro que não ia ter equipamento, porque geralmente quando você vai pra uma dessas junkets, tem equipamento já. Então fomos em trio pra fazer a entrevista. Eu, a Camera Girl e o Forlans. Aí a gente chegou lá no hotel, eu tava super nervosa, tinha ido comprar roupinha nova. Falei, não, eu preciso tá bonitinha, né? Sim. E aí quando eu cheguei na sala... Eu lembro, amiga. Normal. Você lembra? Foi muito fofo. Mas o bom é que eu tava acompanhada, eu tinha equipe de apoio. E aí, quando eu cheguei lá no hotel, a Alison Williams foi uma fofa. A gente sentou as duas, tal, a gente bateu papo, nem vi que passaram 6 minutos. O Christopher Abbott, eu não sei o que ele tinha aquele dia. Eu não sei se ele tava nervoso, se ele tava de saco cheio. O rapaz foi monossilábico. Eu tenho um costume de preparar uma pergunta para cada minuto de entrevista que eu tenho. Eu matei todas as minhas perguntas e sobrou muito tempo. E quando eu vi que só tinha mais uma pergunta, eu comecei, me deu um desespero. E eu comecei a vir com mais, meu Deus do céu, o que eu posso perguntar pra esse homem? Deu tudo certo no final, a entrevista ficou boa. Mas, gente, que pânico que dá. Que pânico, o homem foi monossilábico. E a sua, Brits? Que horror. A minha primeira foi o Walter Salles e a Alice Braga estavam divulgando On The Road. E aí fui lá fazer a minha primeira entrevista em vídeo, né? Tava, assim, nervosa, porque eu só, né, era mais travadona, não sou ainda, né? Mas, enfim. Você é linda, amiga. Aí fui lá fazer a entrevista, tava, tipo, meio sem jeito, tipo, e o que aconteceu foi que o Walter Salles fiz a entrevista e tal, mas a primeira foi ótima, eu gosto muito dele, mas a primeira mesmo foi a Alice Braga, que é uma pessoa que até hoje eu vejo ela e eu sinto que ela é minha amiga, ela não sabe, mas ela foi muito importante, assim. Ela é minha também. Ela dou like em todas as... Ela é amiga. Dou like em todas as fotos dela. Ela nunca vi Rainha do Sul, mas dou like em todas as fotos, assim, incentivo, amiga, vai lá, faz, entendeu? Porque quando eu tava fazendo a minha primeira entrevista com ela, eu fiz a entrevista, já tinha feito entrevista sem ser vídeo. E aí eu fiz a entrevista e eu tava meio nervosa. E no final eu esqueci de agradecer, de dar tchau, entendeu? De encerrar. E ela fez. Ela pega, tipo... Você só levantou e foi embora, amiga? Eu parei. Valeu! Eu parei. Eu simplesmente terminou a pergunta e falei, tá,
então beleza. Eu não falei isso, mas, sabe, deu a entender. E ela falou, então tá, obrigada e tal. E ela encerrou a entrevista comigo, assim, Fofa. me ajudou, foi super Linda. fofa, foi muito. Inclusive, quando depois eu fui entrevistar ela na CCXP por causa do X-Men lá, que não deu muito certo, eu falei isso pra ela, então você não sabe, mas se você foi a minha primeira entrevista em vídeo, você foi essencial pra eu aprender, porque eu sou totalmente empirismo, eu preciso fazer e errar pra aprender. E assim, te amo. Basicamente, sempre te amei. Alice Braga, você está convidada para vir no Entre Amigas Exato. a hora que você quiser, porque as três já entrevistaram você e as três Exato. te amam muito. A hora que você quiser. E Bel, qual que foi sua primeira entrevista em vídeo? Então, a minha primeira entrevista, era assim, meu primeiro ano no Melete, eu era estagiária ainda, eu tinha faculdade, fazia faculdade à noite. E aí, o Forlani, ele virou pra mim e falou assim, você tem alguma coisa? Será que você pode chegar um pouquinho atrasada? Aí eu falei assim, eu tenho uma aula, tudo, mas ela começa um pouco mais tarde mesmo, então eu tô tranquila. Aí ele assim, então, porque eu queria ver se você queria fazer uma entrevista. Eu assim, opa, entrevista? Quero. Aí ele assim, Quero. eu falei, com Interessada. quem? Aí eu falei, com quem? Com o Fernando Meirelles. Eu falei, não, claro, tem problema. Posso faltar na faculdade, não tem problema, cara. A gente foi fazer uma entrevista com ele sobre um filme. Com Anthony Hopkins, esqueci o nome do filme agora. Depois eu coloco aqui na edição. Isso até Mas... Eu amo As vantagens, Ô, as Júlia. vantagens. Júlia do futuro, insere aqui, ó. E aí a gente foi lá, a gente levou as câmeras, tudo, montou, o Forlani entrevistou ele e foi incrível, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é muito legal, muito simpático e eu já comecei assim pensando, nossa, eu quero fazer isso pra sempre, quero sempre estar aqui gravando, porque foi muito incrível a entrevista com Olha, ele. gente, no Entre Amigas a gente espera que vai ter muitos momentos assim, que a gente na frente, a gente atrás, a gente todas as amigas aqui se apoiando, e é por isso que a nossa segunda categoria de entrevistas aqui, que a gente tá fazendo por categoria, como a gente falou pra você, é a entrevista mais legal que a gente fez. E aí, veja bem que é difícil a gente parar pra pensar qual foi a mais... Eu não sei se nem é marcante, mas eu pensei assim, quando a gente conversou, eu falei, gente, vamos falar a primeira que vem na cabeça, não vamos pensar muito, porque eu acho que aí vem do coração, né? Uma que marcou muito pra mim foi quando eu fui no set das franquias das séries de Chicago, que é Chicago Fire, Mad e PD. E eu achei tão legal, porque na verdade não foi só uma entrevista, né? Porque a gente eu fiquei basicamente um dia inteiro com eles lá em Chicago mesmo, fui até a cidade, conversando com todos os personagens da série. E além de toda essa rodada de todos os personagens, no mesmo dia, depois da tarde, a gente foi pros sets da série. Então, eu me vesti de bombeira, e os atores, gente, eles eram todos maravilhosos. Porque é legal quando a pessoa tá a fim de dar entrevista, a fim de conversar. Então eu fui tirar foto na ambulância, aí o ator que é o médico, ele falou, não, vamos fazer aqui como se estivesse salvando. Aí tá eu amo assim. essas fotos. Eu aprendi a fazer... Todas as coisas que eles mostravam, assim, de efeitos práticos, os atores me mostravam. Então, assim, foi uma experiência inesquecível, porque eu basicamente entrei na série junto com eles, assim. Então, pra mim, a primeira que me veio à cabeça foi essa, que foi muito legal. Amiga, eu fiz uma dessa também. Eu fui no One Chicago, eles chamam de One Chicago Day, que é o dia que você vai visitar. E isso eu acho legal de falar sobre essas experiências diferentes que a gente tem nas junkets, porque às vezes é só voa, entra no hotel, entrevista o fulano e beijo, tchau. E tem vezes que a gente tem oportunidades legais como essa. Mas eu acho que a minha entrevista mais legal talvez seja uma até que seja um pouco surpreendente pras pessoas. Porque foi um dia que eu me diverti muito. Eu não tava esperando, eu não tinha visto nada do filme, eu não sabia como ia ser, eu não sabia se ia ser um filme bom ou não. Mas foi com o elenco de A Noite do Jogo. Muito legal, é um filme muito divertido, bom. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Eu adoro. É muito bom, real oficial. Mas eu entrevistei todo o elenco e os roteiristas. E eu gostei muito porque eu entrevistei um elenco que eu admirava muito. Então eu consegui conversar com o Jason Bateman, que eu tava muito ansiosa pra falar por causa de Arrested Development, e ele me deu meio que um furo, porque ele me falou quando que a temporada 9 ia estrear. Foram entrevistas muito legais, e eu senti que eu tinha sido acolhida por aquelas pessoas, porque não parecia que eu fiquei na frente deles por 5 minutos, parecia que a gente bateu um papo, e foi muito gostoso. E eu gosto de fazer entrevistas assim. A minha favorita não foi nem vídeo, foi texto, né? Que foi com o Pitófilo e Jonas Rivera, é o diretor e produtor de Divertidamente. E foi uma conversa, eu fui para Buenos Aires, foi a primeira vez que eu fui para Argentina. E
Foi uma experiência muito boa, assim, porque foi uma conversa sobre animação, sobre arte, como você transmite emoções e como você trabalha a tecnologia para você fazer algo que ainda é abstrato, mas você tem o poder de fazer super realista. Assim, foi uma das melhores conversas que eu tive, e eu tive um feedback muito bom, porque eu esqueci o meu gravador na sala, e aí eu voltei para pegar, e quando eu voltei, eles estavam falando sobre a minha entrevista com a assessora e elogiando. Então, tipo, foi um grande momento da minha existência, assim. Que lindo! Eu já falei pra Natália várias vezes, esse é o meu texto favorito dela, eu sempre relembro. Falou, nossa, naquela entrevista com o P-Doctor, porque eu sou muito fã, eu sempre falo, que essa foi, eu falo pela Natália, que foi uma das que eu mais gostei do que ela fez. E qual que foi a sua, Bel? Em San Diego, de 2019, eu, o Fábio e a Giovana, a gente tava fazendo a press junket de Viúva Negra. E eu já tava assim, nossa, né? Meu Deus, vou realmente ver essas pessoas ali. E quando você tá fazendo esse tipo de entrevista, você fica com a cara muito enfiada na câmera, que eu tô vendo foco, né? Eu tô vendo se tá tudo certo, porque é muito rapidinho. E a Scarlett veio. E aí ela veio, e a primeira coisa que ela chegou, ela deu pro Fábio, ela olhou pra mim e me deu oi. E nunca, ninguém dá oi, porque você tá realmente com a câmera assim, na frente da cara, entendeu? Tipo, não tem uma pessoa ali, entendeu? Uma câmera. E ela veio, ela olhou assim de lado e me deu um oizinho. Acho que por ser uma mulher que tava ali também, acho que ela gostou disso. Foi maravilhoso. E antes dela chegar na entrevista, ela falou do Chris Evans, que eu sou completamente apaixonada. Ela falou, se ela tivesse alguém pra passar um dia na Disney, ela iria pro Chris Evans. E eu fiquei, tipo, surtando, assim, atrás. Eu olhava pra cara da Giovana e falava assim, você tá ouvindo? Você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Você tá ouvindo? Eu falo, o que eu vou fazer aqui? É os 7 graus de separação, entendeu? Naquele instante, Júlia se tornou mais próxima de Chris Evans. Exatamente. Eu gostaria de dizer que falar Viúva Negra me dá gatilho, porque esse filme já era pra ter estreado. Cadê? Exatamente, eu tô aqui esperando. Não, gente, tô triste. Gente, vamos mudar de assunto que eu tô triste agora. Vamos falar de outra coisa. Porque a nossa terceira categoria deste vídeo é aquelas que as Maria Fifi quer saber, que elas clicaram nesse vídeo pra ver, eu tenho certeza. Porque assim, muito respeitosamente, a gente vai contar pra vocês as entrevistas mais complicadas que a gente fez, aquelas que a gente sabe que os atores são seres humanos, como qualquer um, né? Somos assim como nós. E eles também têm seus dias, eles não estão bem o tempo todo. E talvez pode ser que quando a gente conte os fatos, eles também não estavam num ótimo dia. Mas, enfim, vamos lá. Vou começar com a minha, que uma entrevista que foi complicada, que eu fiz foi na CCXP 2017 com o Nick Jonas, que ele não estava num bom dia, assim, claramente. O Nick Jonas, é engraçado porque eu já tinha visto outra entrevista com ele sempre foi muito simpático. Eu sou super fã do Jonas. Comigo, inclusive! Exatamente. E aí, geralmente na CXP a gente tava na live com o público, outra coisa, então a gente faz perguntas mais engraçadinhas. Eu sou a professora de português oficial, né, pra ensinar as coisas, e ele tava muito, assim, ele não foi mal educado de forma alguma, mas ele tava bem sério, assim. A gente falou do tipo, nossa, Nick Jonas, e se o The Rock fizesse Camp Rock? Como que ia ser? Porque ele tava falando de Jumanji, né? Então a gente tava tentando fazer, ele ficava, é? Aí eu, mas eu sei que você, né, fala português, porque ele teve uma babá brasileira. Ele, sim, eu sei, pão de queijo e tal. Aí todo mundo, as pessoas lá falaram, E eu lá dentro assim, entendi. Aí eu percebi que ele queria mais falar sobre o filme mesmo, e tudo bem, não tinha problema. Mas aquele dia ele tava assim... Ele não tava muito afim. Não tava muito Em compensação, amiga, eu já tinha entrevistado o Nick Jonas antes de você falar com ele na CCXP. Eu fui pra uma junket em Barcelona pra falar do primeiro Jumanji. E ele foi um fofo sem tamanho, me apertou a mão. Falou, você é do Brasil, eu tive uma babá brasileira, me contou sobre a babá brasileira. A entrevista é uma fofura sem fim. E aí, quando você me falou, nossa, ele foi mó sem graça aqui comigo, eu falei, caraca, como assim? Ele foi mó fofo comigo. Tudo isso pra dizer que as pessoas podem ter dias bons e dias ruins. Atores são humanos, como qualquer um de nós. It's true. A minha experiência mais difícil nesse sentido foi uma junket de Star Trek, que aconteceu logo depois que o Anthony Yelchin faleceu. E foi muito, muito estranho. Tipo, primeiro que você recebia a indicação das assessoras para você não falar nada sobre a morte do Anton, porque as pessoas estavam muito sensíveis em relação a isso. E tava todo mundo num sentimento de tentando tocar o barco, porque você quer prestigiar o trabalho que foi feito, o último trabalho que ele fez ali, que eles fizeram juntos, mas era um elenco muito unido.
Então era uma sensação muito estranha, assim. E aí, nisso, a pessoa mais difícil foi o Chris Pine, que ele claramente não tava num dia que ele não conseguia nem entrar no personagem para dar entrevista, porque eu falei com todo o elenco e todos eles estavam se esforçando muito para tentar funcionar. Só que o Chris Pine, ele realmente não, ele tava sentindo, ele tava com dor aquele dia e ele não tava conseguindo. Então eu entrevistei ele e o Zachary Quinto junto e foi uma sensação muito estranha, porque quando você entrevista duas pessoas, você quer dar o mesmo grau de atenção pros dois. Só que o Chris Pine não me respondia. Então eu tinha que virar para ele e meio que... Você pode... Por favor, você, por favor, me fala. E fazendo perguntas muito básicas mesmo, para não fugir nada do assunto. Só que eu sinto que o Chris Pine, ele tem um negócio que ele realmente não gosta de dar entrevista. Porque no set de Mulher Maravilha, ele sentou na minha frente, ele falou, pô, nossa, que camiseta legal, que eu tava com a camiseta do Elvis. Ele falou, que camiseta legal. E aí depois ele falou, você é do Brasil? Nossa, fala português e não sei o que e tal. Animado. Começou a entrevista, ele fechou a cara, não respondeu mais nada, deixou só a Gal Gadot falar, porque eu acho que ele realmente não gosta da dinâmica, sabe? Eu acho que ele é um cara muito legal, é um cara muito gente boa, mas ele gosta de, tipo, ficar nos bastidores e ter uma conversa de bater papo. Ele não gosta... Ele tem que vir pra entre amigas, então. Que aqui Exato, eu acho que Chris Pine seria uma ótima amiga, inclusive. Mas qual foi a sua, Aline? Então, a minha tem toda uma história por trás pra mim e para o convidado. O que aconteceu foi, eu fui pra Nova York pra fazer uma junket da Netflix. E no tempo que eu tava lá, surgiu uma outra oportunidade em Nova York. E como eu já tava lá, eles falaram, será que você não pode ficar? A gente altera a sua passagem de volta, você fica mais alguns dias aí. Falei, pô, show, eu fico aqui, aproveito um pouco mais a cidade. Só que caiu uma nevasca, mano, muito terrível em Nova York. A cidade inteira fechou depois dessa nevasca. Então eu fiquei presa no hotel, eu fiquei muito doente. E aí quando eu fui fazer a entrevista de A Cura, que é um filme que... Enfim, é um filme... É um filme. Foi feito. Como que ia ser? A entrevista ia acontecer, e aí eu ia entrevistar o Jason Isaacs, o Dane DeHaan e o Mia Vatica, eu não lembro o sobrenome dela, mas a menina que faz o filme também. E eles dois estavam muito de boa. O Jason Isaacs também estava doente. O Dane DeHaan, ele não tava num dia legal dele. Ele tava cansado. E assim, era o que a gente já falou mais cedo. Cara, é super compreensível fazer junket pra uma pessoa que fica do outro lado, quem tá respondendo as mesmas perguntas o tempo todo, sabe, uma atrás da outra. Ah, não, ele precisa tomar um negócio. Eu falei, gente, sem problema nenhum, pode tomar, ainda tá tudo bem. E aí, quando eu entrei na sala, ele não tava muito feliz. Então, não foi uma entrevista que eu achei muito legal. E tá tudo bem, porque aparentemente a Paty já falou com ele também, e ele tava um fofo. Foi a experiência oposta que a gente teve com o Nick Jonas. Sim. Amiga. Foi exatamente o oposto. Eu tive uma experiência tão boa com o Nick Jonas e a Aline teve, ao mesmo tempo que ela não teve uma experiência tão boa com o Dane DeHaan. E eu tive uma experiência ótima com o Dane DeHaan, porque ele veio no Brasil pra divulgar Valerian. E aí ele foi lá no Omelete na época, tal, a gente conversou. Eu não entrevistei ele diretamente, mas como eu tava fazendo toda a cobertura pra redes, eu gosto muito do trabalho dele, gostei muito de Valerian. A gente ficou batendo papo, conversou, tirou foto na recepção, fiquei descendo a escada falando do Brasil com ele, não sei o que. E ele tava super de boa, tava feliz, tava viajando, tava fazendo as coisas, então... É isso, como a gente falou, cada um tem seus dias e tudo bem. Eu acho que ele tava, amiga, miserável por causa da nevasca. Tava todo mundo miserável por causa da nevasca. Foi horrível, foi uma nevasca horrível. Mas, Bel, e a sua? Qual foi a sua experiência? Dá pra falar? Será? Então, eu até tava pensando aqui comigo, porque tem algumas coisas que acontecem, mas como eu fico muito no bastidor mesmo. Aí que você vê as tretas. Tipo, são coisas que, tipo, exatamente, porque é coisa que, tipo, nem a pessoa que tá entrevistando tá vendo, entendeu? Então, sei lá, às vezes é um artistinha que ele é mais fresquinho, sabe? Alguém quer uma coisa específica, tem que ficar retocando a maquiagem sempre, sabe? Assim, tem artistas e artistas, e tem uns que são muito mais de boas. Então, eu acho que nessa eu vou me abster. Porque... a Bel tem as melhores histórias, mas É que tem. Qualquer dia a gente faz sem falar nomes, E entendeu? assim, exatamente. Sim. A gente pode fazer isso de situações
Sem mencionar nomes, pra não ficar podem chato. acontecer em entrevistas e na hora de você estar ali junto com o artista, entendeu? Em situações. Pois é, a gente deixa isso para um próximo vídeo, porque agora a gente vai entrar na nossa quarta categoria, que são as entrevistas que mais nos tocaram, aquele bate-papo que a gente se emocionou, que falou, putz, caraca. E aqui, acho que eu e a Natália, a gente teve a mesma opinião quando a gente sentou para falar sobre essa pauta, que foi quando a gente entrevistou a Fernanda Montenegro na CCXP 2017, porque ela foi a grande homenageada do evento. E acho que primeiro quando eu descobri que eu ia entrevistar a Fernanda Montenegro, eu primeiro fiquei nervosa, fiquei tensa, meu Deus do céu, porque ela é referência de atriz, de artista brasileira maior do mundo pra mim, assim, não só a brasileira como, né, artista da vida. E eu fiquei muito nervosa e ela me acalmou, entre aspas, sabe? E ela falou muito na época sobre a importância da gente valorizar a cultura, valorizar a arte no Brasil, como a arte no Brasil está sendo desvalorizada. E aí eu me emocionei, a Natália se emocionou, ela se emocionou, foi uma catarse coletiva, né, Ná? Todo mundo se emocionou, tá? Que eu tava gravando, também. eu também me emocionei. Todo mundo em volta tava chorando, viu? Eu não tava nem perto e eu tava emocionada que essa mulher tava perto de mim. Você tá vendo uma lenda, sabe? Isso. É isso. Você tá vendo uma pessoa que ela foi tão significativa no trabalho dela, na arte que ela se propôs a engrandecer, que você fica meio... Você não tem muito o que fazer, sabe? Eu senti a mesma coisa quando o Maurício de Souza também, que foi na CCXP, ou quando eu e o Thiago a gente foi encontrar o Gilberto Gil nos bastidores do show, você só fica parado ali, você tenta falar alguma coisa, mas só de estar na presença daquela pessoa é um momento meio místico, sabe? Você tá com uma energia que é completamente diferente, ela é uma coisa grandiosa mesmo, assim. E a sua, Aline, qual que foi seu momento? Então, eu vou dar um twist aqui, eu vou trocar a minha. Eu tinha selecionado uma que foi muito emocionante, mas eu vou trocar, porque eu lembrei de uma outra que foi mais emocionante ainda, que foi co-feita com a minha amiga Natália Bride, que também foi um momento importante pra ela. Então, já que você dividiu, Patrícia Gomes, dividindo os momentos. eu vou dividir o meu com a Bride também, você sabe, amiga. Foi horrível e foi incrível. Eu ia falar do James Spader, que foi uma entrevista que foi muito importante pra mim, mas eu vou falar de uma outra que aconteceu junto com a Natália. Ela ia fazer sozinha. E ela também é muito fã de algo que esses dois caras fizeram, que é o Ron Clements e o John Musker. Eles são diretores e roteiristas da Disney, não é nem Pixar, é Disney. E eles fizeram Aladdin, pra mim eles fizeram Hércules, e a gente entrevistou eles por Moana. Então, eu até acho que eu nem fiz a entrevista com você. Quem fez a entrevista foi a Natália, e eu tava ali numa época que ainda não existia tradução simultânea na live do Omelete. Eu tava ali pra fazer a tradução simultânea. Foi, amiga. E aí, eu tava muito emocionada. E no final, eu pedi pra eles autografarem o meu... Eu tenho um CD da trilha sonora do Hércules, que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 4 anos. E eu tenho esse CD até hoje. Ele tá riscado, ele tá velho. O livretinho dele tá todo desgrampeando. Mas foi com ele que eu aprendi a ler. Porque eu ia ouvindo as músicas da trilha do Hércules e eu ia lendo no livretinho. E eu chorei. Eu fiquei inchada depois que terminou a entrevista, porque eles autografaram o meu CD e eu tava em outro planeta, assim. Foi a foto surreal. tá nós duas chorando. A foto tá nós duas lavadas, você com o seu DVD de Aladdin autografado, eu com o meu CDzinho. E eles são dois senhorzinhos. E eles estavam, eu acho que eles devem estar tão acostumados com isso acontecendo, sabe? Com mulher grande chorando por causa dos filmes deles. Eles estão com uma cara tão fofa. Eu tinha perdido o meu DVD, o Thiago foi lá e comprou um Blu-ray e falou, não, leva pra eles assinarem, tô aqui, vai ser importante pra você, porque eu sempre fico meio, não precisa, né, não, foi muito importante, assim, tá ali guardadinho na estante, eu tenho, porque é isso, são pessoas que foram muito importantes na nossa vida, sabe, não tem, você fica completamente, assim, por mais que a gente faz o profissional, a gente fez toda a entrevista e tal, mas chega um momento que você não consegue segurar. Eles são humanos e você também, sabe? E Bel, e você? Qual foi o momento mais emocionante? Você passou por trás das câmeras ali e você não conseguiu segurar também, que até tremeu ali o foco. Ai, a minha não vai ser tão emocionante quanto a de vocês, tá, gente? Foi emocionante pra mim, tá? Foi emocionante pra mim. Então, pra também. você, isso mesmo. Também, San Diego do ano passado. Eu tenho, assim, tem 3 atores que são meus deuses, tá? E um deles
é o Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, que eu sou completamente apaixonada. E aí, a Paty ia fazer a Round Table e ela não conseguiu fazer. Não lembro o que muita aconteceu. coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí eu tive que substituir ela pra fazer o Round Table. Nunca tinha feito na minha vida. Aí eu sentei lá e eu tava assim, muito nervosa, porque eu achei que fosse um negócio que ia ser um café da manhã, não uma round table. Aí era uma round table, eu não sabia, não tava mais assistindo The Walking Dead, foi horrível, eu tava muito, muito, muito nervosa. Só pra explicar, Bel, uma round table para as pessoas que estão assistindo é literalmente uma mesa redonda, né? O artista senta e vários jornalistas de vários lugares do mundo, enfim, que estão juntos ali para fazer uma entrevista em conjunto. Então são 5, 6 pessoas para falar com um artista só. E aí nisso eu estava sentada já, tipo, muito nervosa mesmo. Eu até tenho uns stories que eu fiz da Carol do Daryl, assim, que você recebe um panfletinho com quem que vai estar. Aí nisso ele entrou. E aí eu tava gravando assim um videozinho dele entrando. E ele entra, ele é muito simpático. E ele entra dando oi pra todo mundo. A minha voz é ridícula, que eu faço ai. Eu tava completamente travada. Foi ridículo. Hi. Ainda bem que ele não foi o primeiro a sentar ali, porque eu ia ficar, tipo, quieta, assim, com ela. Porque aí, como eu fui entrevistando o resto do elenco, foi mais tranquilo na hora que ele entrou, mas foi ridículo, meu. Hi. Mas você sabe que é maravilhoso, assim que a gente gosta, entendeu? Eu preciso fazer uma menção honrosa aqui. Eu juro, vai ser uma frase. Victor Frankenstein, Daniel Radcliffe e James McAvoy, que essa entrevista ela é especial por 2 motivos. Só isso que eu vou dizer aqui. Pronto, aí eu lembro dessa parte 2, porque esse vídeo está ficando gigante. Gente, fica pra parte já tá um longa-metragem. Pra gente finalizar, a nossa 5ª categoria, que eu vou aqui, é literalmente uma frase, hein, amigas? Senão eu vou puxar a orelha de vocês. É um bate-bola, jogo rápido, de quem a gente quis entrevistar na nossa vida e ainda não rolou. Natália Brins, 1, 2, 3 e já. Eu gostaria de ter uma aula com o Martin Scorsese. Pronto, gostaria que ele me ensinasse o que ele sabe e eu ficasse anotando e aí depois ele corrige a minha prova. Boa. Aline Diniz. Eu queria sentar pra beber uma cerveja com a Tina Fey e com a Amy Poehler, porque elas são as divas da minha vida e eu sou apaixonada por essas mulheres e ainda não consegui nem topar com elas. Ai, Jesus. E você, Júlia Del Bel? Eu queria dar um abraço no Mark Hamill. Eu queria ficar, tipo, abraçando ele 5 minutos, falar assim, eu te amo demais, e você tá aqui minha vida inteira junto comigo, você é maravilhoso. Patrícia Gomes, e a tua? Ferrou, porque eu botei no roteiro assim, sei lá, a pessoa que eu não entrevistei, eu queria entrevistar The Rock. Por quê? Não sei, porque eu acho ele muito legal, simpático, eu acho que as redes dele são maravilhosas, eu acho que ele é o cara mais bombado de redes no mundo, né? E eu queria muito, sei lá, pensei assim, primeira coisa que veio na cabeça. Eu acho que vocês iam se dar super bem. Eu acho que ia dar um match legal ali. A gente ia bater um papo de amigos, assim, que eu acho que ele é animado igual eu ia ficar feliz. Muito amigo. A gente contou muitas coisas de bastidores aqui pra vocês, mas vocês sabem, a gente já falou aqui que a gente tem várias outras histórias de bastidores. Vocês acham que vale uma parte 2? A gente só vai fazer parte 2 se vocês deixarem muitos comentários pedindo aqui embaixo. Deixa os comentários. Pede bastante, que aí a gente bola uma parte 2. Deixa os comentários. Vocês querem o quê? Bastidores CCXP? Vocês querem que a gente conte algum artista específico, algum momento específico? Escreve aqui que a gente tá lendo todos os comentários de vocês. Eu, por exemplo, tenho uma história muito boa com o Hugh Jackman, por exemplo, sim, que não vou contar aqui, vou contar só depois. Então, olha só, deixa pra gente aqui nos comentários se você quer mais histórias assim e também não deixa de falar com a gente nas redes sociais usando a hashtag EntreMigas. Então, queremos agradecer também a presença maravilhosa da nossa amiga Júlia Del Bel, que esteve aqui contando mais histórias de bastidores. E se a parte 2 rolar, se vocês quiserem mesmo, ela volta também para falar várias outras coisas. Então não esquece de curtir esse vídeo, de seguir a gente nas redes sociais para você contar quem que você quer ver, manda lá pra gente e, claro, assinar o canal. Um beijo